gente abre o programa hoje falando de um assunto que poucas vezes a gente tem oportunidade de falar de forma tão completa: pós-operatório. Todo mundo sabe que uma cirurgia plástica envolve aí alguns momentos: o antes, o durante e o depois. Quando a gente cria uma expectativa, eu acho que a cirurgia plástica é uma das coisas que traz uma expectativa para o paciente, a gente só foca no antes e no durante. O depois, normalmente, a gente esquece. Por quê? Porque a gente quer ver o resultado rápido. Então, a gente convidou mais uma vez ela, a doutora Tatiana Moura, que é cirurgiã plástica, bem-vinda. Obrigada, Carol. Para falar do pós-operatório de algumas cirurgias. Porque nem todos também são iguais, né, doutora? Bem-vinda. Obrigada, Carol, pelo convite mais uma vez. Sempre muito importante. Agora, a gente vai colocar uma a uma, e o que eu queria que até você comentasse é o seguinte: quanto em porcentagem ali é o pós do paciente? Então, daquele paciente que, se ele fizer tudo certinho, né, o quanto a gente pode dizer em destaque que aquilo está ligado diretamente também à parte dele, não só a parte médica? Olha, Carol, eu acho que depende da cirurgia, essa importância, né? O quanto que isso é mais importante numa cirurgia ou na outra. Então, mas assim, eu diria que no mínimo 30% do resultado final depende da colaboração do paciente no pós-operatório. Tem que fazer tudo direitinho. Tem que fazer tudo direitinho. E vale a pena, gente. Vocês vão ver por quê. Vamos começar com a primeira, então? Vamos. Olha lá. Primeira cirurgia vai entrar aí na tela para vocês. A gente já tem também aqui, ó, nas plaquinhas, certo? Uma a uma. A gente tem, Gláucia, uma a uma? Eu não tô ouvindo a Gláucia. Agora sim. Vamos seguindo as plaquinhas. Então, vamos lá. Doutora, por onde você quer começar? Você pode escolher. Tanto faz. Todas aqui são super legais, né? Vamos começar por cima, aqui, né? Vamos. Aí a gente vai descendo. Vai descendo, combinado. Então, aqui a gente tem uma representação da pálpebra e do nariz, que o pós-operatório, o que a gente usa de pós-operatório é um pouquinho parecido, que é fazer compressa gelada na região dos olhos, porque tanto as cirurgias de pálpebras quanto de nariz, as pálpebras vão ficar bem roxas e inchadas. Tá. Do nariz, por causa da fratura, que vem até aqui a base do nariz, né? Então vem bem próxima às pálpebras inferiores. Então é muito comum o paciente ficar bem inchadinho. Então o que a gente pode fazer para colaborar com essa recuperação ser mais rápida é fazer compressa gelada, né? Pode ser com um dispositivo como esse, né? Que a gente põe na geladeira, congela e usa. É uma máscara que então fica na geladeira. Isso. Ah, que legal. Ou se a paciente não tiver, ela pode fazer compressa com chá gelado, né? Chá de camomila ou água mesmo, mas o chá de camomila é bem calmante, então ajuda bastante. E então a gente vê que quem segue essa recomendação, lá perto do 7º ao 8º dia já está bem pouquinho roxo. E quem não segue, até umas 2 semanas fica bem roxo. E inchado, né? Um inchaço importante. É. Agora, tem alguma coisa que fique tampado? Tem algum tipo de, de curativo? Não, na verdade fica só usa a compressa, né? O gel, e fica com o olho aberto. No nariz vai ter um curativo no dorso nasal, quando a gente faz fratura, né? Nem toda a rinoplastia vai ter fratura. Tem alguns médicos que usam tampão, outros não usam tampão, dependendo da técnica. E dos olhos a gente só faz curativinho para segurar o fio aqui na lateral, né? E recomenda o paciente usar a compressa e um colírio, né, para lubrificar o olho, porque é muito comum o olho ficar seco no pós-operatório imediato. E quanto tempo o paciente fica com alguma curativo do nariz? No nariz? Uns 7 dias com... Mas não impede aqui, porque eu ia até te perguntar se são recomendados lavagens, alguma... Depois, assim, quando usa o tampão, normalmente o tampão a gente tira no 2º dia. Tem médico que já tira na alta, né, no 1º dia o tampão. E aí já começa a lavagem com soro fisiológico. Entendi. Então, começamos aqui, não vou dizer o mais simples, porque dependendo da cirurgia, às vezes, né, doutora? Mas que, gente, não tem nenhuma dificuldade, né? Colocou ali o gelinho. Eu acho que o mais difícil dessa cirurgia, Carol, é dormir de barriga para cima, né? Não pode dormir com o rosto para baixo. Isso também é importante. Né? E com a cabeceira elevada. Então, pode isso é drenar? Que a gente pode fazer drenagem linfática, ajuda bastante também. Não tem problema. Não. E claro, em todas elas eu acho que envolve uma questão também do repouso e da prática de algumas atividades, né? Isso.
Todas essas recomendações pós-operatórias, Carol, elas vão diferir de profissional para profissional, né? Depende da experiência de cada profissional, da escola que veio, né? Mas, em geral, a gente pede repouso relativo, ou seja, você só não pode fazer atividade física, ter um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial por 30 dias. Entendi. Mas não é para ficar acamado, você pode fazer suas atividades normais, não precisa uma pessoa pegar um copo de água para você pode levantar, pegar o copo. Então, assim, essas movimentações do dia a dia até previnem trombose. Então, não é para ficar lá acamadão em nenhuma delas. Não. Caminhada, então. Pode fazer, Tá contanto que liberado. não seja o sol, né? Porque não pode E nem nada que tenha alguma coisa que possa, por exemplo, nariz bater. Não. Tem que tomar esse cuidado. Tá aí. Vamos para a próxima que está aqui ao lado, já tem perguntinhas do público. Isso. Lifting facial. Essa é campeã, doutora, assim, de procura, de queixa? Na verdade, é uma cirurgia que as pessoas têm muito medo do pós. Porque fica o rosto todo inchado, então as pessoas ficam falando, ai, doutora, mas eu vou ficar muito feia. Mas é um período muito curto. E não tem dor nenhuma paciente reclama de dor nessa cirurgia, né? Então, além dos cuidados da cirurgia de pálpebra, porque é muito comum a gente associar a cirurgia de face com a de pálpebra, a gente vai ter que usar uma mentoneira, né? Isso é uma cinta cirúrgica, só que é para face. As meninas estavam, inclusive, experimentando, né? Gabi, Flavinha, porque para que serve isso? É muito interessante. Então, ela vai comprimir toda a parte do mento que foi descolada aqui, toda a parte do pescoço, né? Porque a gente descola toda a pele aqui, né? Então, ela precisa, como a gente faz no abdômen, que a gente descola e tem que usar, aqui também tem que usar para isso cicatrizar coladinho, né? Não acumular líquido, diminuir a chance de ter hematoma. E a gente também pode usar a compressa gelada, né? Uma máscara facial de gel, que também vai para o congelador, né? E aí a paciente faz essa compressa umas 3 vezes por dia, assim, né? No rosto todo. E isso também ajuda bastante, além da mesma recomendação de dormir com a cabeceira elevada, fazer drenagem linfática, a gente começa a drenagem já com 48 horas da cirurgia. Onde ficam as incisões? As incisões, as costurinhas, fica aqui no couro cabeludo? Não. Então, antigamente usava bastante, né? A gente fazia uma incisão que chama coronal e descolava. Com o advento do Botox, da toxina botulínica, o terço superior a gente não trata mais assim praticamente, trata só com a toxina. Então as incisões são à frente da orelha, atrás da orelha, e aí corre pra cá, assim, no couro cabeludo e desce no couro cabeludo aqui embaixo, não mais aqui em cima. Legal, né, gente? Agora eu vou fazer uma pergunta, por quê? Porque eu não sabia que era assim, eu não sei se eu já contei esse caso. Um dia chegando no meu prédio, estava entrando o carro, um filho com uma mãe, ela estava do lado e ela estava toda enfaixada, tipo múmia mesmo, até aqui. E eu me assustei, achei que tivesse sido um acidente. E aí não, vocês precisam de ajuda? Não, eu me ofereci numa gentileza. Aí eles falaram, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem. Algum tempo depois, eu revi. Tô sabendo que era uma plástica. E aí aí eu falei, não, e que mico e tal. Mas a pessoa sai parecendo uma múmia, né, doutora? A gente, além da mentoneira, você pode fazer um curativo compressivo com faixa mesmo, por cima, que chama capacete. O capacete a gente usa tanto no lifting facial, quanto na cirurgia de orelha. Entendi. Entendeu? E aí é um capacete mesmo, só fica o rostinho assim pra fora. Isso. E aí a gente tira em 48 horas. 48 horas. Tá aí. Ela devia ter acabado de ter aula. Não, eu acho que ela estava saindo do... Gente, você imagina, Glaucia? É cada uma que a gente... Mas enfim, né? Fiquei conhecendo também um pós sem ter perguntado e tal. E por isso que eu te comentei, né? Então são só 2 dias, também passa muito rápido. Tem perguntinha do público, aproveitem. Olha lá quem escreveu pra gente. Pri, obrigada, um beijo pra você. Por que acontece a embolia em alguns casos no pós-operatório? Na verdade, essa é uma pergunta relacionada a uma intercorrência, né? Uma complicação e não a um cuidado pós-operatório. Certo. Então, a embolia, a gente tem 2 tipos, a embolia gordurosa e a embolia venosa. A embolia venosa, que é a mais comum, graças a Deus ainda assim não é comum, é quando aumenta a coagulabilidade do paciente
e aí ele pode ter trombos. Trombos na perna, por exemplo, então uma trombose venosa profunda, que o trombo migra para o pulmão e aí tem uma embolia pulmonar, né? Então, isso é uma das causas de complicação grave em qualquer cirurgia mais longa. Ah, né? mais longa. Então, elas tá relacionada ao tempo cirúrgico. Tá. Então, quando a gente fala assim para uma paciente, olha, doutor, eu quero fazer mama, abdômen, lipo, face, nariz, não sei o quê, a gente fala, ó, não, tem que tomar cuidado com essas associações muito grandes de cirurgia, uma cirurgia que vai passar muito além de 6 horas ou vai passar de 6 horas, numa paciente que tem riscos, ou por exemplo, uma paciente obesa, diabética, hipertensa, tabagista. Então, todas essas questões aumentam o risco de trombose. Então, a gente não pode associar riscos. Entendi. Né? Perfeito. Então, e a embolia gordurosa é uma reação inflamatória extensa a uma cirurgia em que a gente mobiliza muito algum tecido gorduroso. Então, cirurgias plásticas e cirurgias que envolvem a medula óssea. Ah, entendi. Então, cirurgias ortopédicas também pode acontecer. Também. Tá aí, gente. Mas claro que tem todos os exames prévios, né? É um risco, né, Carol? Apto. Então, estar num hospital equipado, né, para o tratamento disso é muito importante. Tá aí. Vamos então, vamos pra descendo? mama? Vamos pra mama. Ah, olha lá. Vamos falar de mama, que a mulherada adora. Eu acho que uma essa das cirurgia cirurgias mais comum. Mais procurada, É mais comum, né? Então aqui, assim, o pós-operatório de cirurgia de mama, ele é muito parecido se você vai fazer uma redução mamária ou se você vai fazer um implante mamário. Tá? Então é usar a cinta. Eu recomendo por 2 meses, cada médico, né? Não levantar o cotovelo acima do ombro, tá? Por 15 dias, sem atividade física por 30 dias. E dirigir também, né? 15 dias, né? Tem paciente que fala, meu carro é automático, eu dirijo assim. Não, mas não dá, né? Você toma uma freada, você vai fazer. Você faz assim. Então tem que fazer direitinho pra gente não ter umas complicações que o paciente vai voltar pro centro cirúrgico, vai ter que drenar um hematoma e aí vai voltar tudo zero. Vai ficar os 15 dias de novo, né? Então, em relação ao dreno, Carol, tem médico que usa dreno, eu não uso, mas tem médico que usa dreno em algumas cirurgias, que também é um cuidado pós-operatório, que vai um pouco da experiência de cada profissional, e né? aí tem que ter um cuidado com a higiene, né? Isso. O dreno é importante que seja higienizado, né? Enfim, para não contaminar, né? Exato. Que aí é a parte importante. Isso. E aí usou, então não precisa fazer assim, colocar água, também um gelinho. Drenagem linfática. Só drenagem linfática. nessa região. Tá aí. Vamos colocar a perguntinha antes do próximo, que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gabi. Um beijo. Por que acontecem as olheiras roxas após a rinoplastia, por exemplo? O que é recomendado fazer? Na verdade, assim, ficar roxo na pálpebra depois faz a cirurgia de nariz é comum, né? Agora, se esse roxo pigmentar, que a gente chama de quando há depósito de hemosiderina, então é o pigmento do sangue ficar impregnado no olho, isso é bem raro. Entendi. Né? Então, qual a chance disso acontecer? Por exemplo, o paciente pegar sol enquanto está roxo. Ah, tá. Né? Que aí fica uma mancha, assim, né? Aí mancha. Então, a gente sempre tem que orientar. Ó, tá um roxinho, não pode pegar sol. Tá. Né? Tem que proteger boné, óculos, protetor solar, bloqueador solar, maquiagem com protetor, para que isso não aconteça. Se isso acontecer, aí tem que fazer um tratamento de mancha, de tratar a mancha, né? Às vezes com ácido, com laser. Aí é mais o dermatologista que vai te ajudar nesse sentido. Mas a prevenção é a mais importante, né? Do que depois a gente correr atrás realmente dessas manchas, que é muito difícil de tratar. E dependendo, eu acho que das pessoas, assim, tem gente que fica com mais roxo, que faz mais hematoma, né, doutora? E que tem uma pele também, às vezes clarinha, mais clara, que aquilo também vai ficar mais evidente. Então, então tem que ter mais cuidado ainda, né, essa pessoa. Vamos pro outro lado ali, ó, a abdominoplastia. A abdominoplastia, também muito comum, né? Abdominoplastia é para tirar pele, né, doutora? Então, a abdominoplastia, a gente trata 3 questões. A gente trata a flacidez da parede abdominal, corrigindo a diástase. Muitas vezes a gente trata hérnias umbilicais nesse mesmo procedimento e a gente trata o excesso de pele.
né? Se associar uma lipoaspiração, aí a gente trata a cintura, flancos em relação à gordura. Tá. O pós-operatório a gente também vai usar uma cinta. Eu gosto desse modelo que tem perninha, né? Tá virada para trás, porque aqueles modelos de velcro que muitas vezes a paciente acha, não posso usar essa. A cinta fica em cima da incisão. Entendi. Então não pode, vai machucar, né? Vai abrir ponto, vai escoriar. Então a gente tem que usar uma cinta que seja confortável, porque o paciente vai ficar 60 dias de cinta, né? E que não fique pressionando em cima das incisões. Tá. Né? É uma cirurgia longa? Vai depender da quantidade de pele. Depende de quanta pele a gente tem que tirar, né? Depende se está associado com a lipo ou não, mas uma média de 2h30 sem lipo e de 4 horas com lipo. Doutora, como é que faz para tirar a pele? Porque não corta, né? Você puxa? Corta, claro que não. Não, sim, mas puxa assim para esticar? Você descola até o gradeado costal. Tá. E vai dando pontos descendo a pele. Mesmo que não tenha diástase? Mesmo que não tenha diástase. E aí, lá embaixo que costura? Lá embaixo e um biguinho, né? E um biguinho. Tem que fazer de novo um biguinho. Tem que fazer um biguinho. Tá aí. Tem perguntinha do público. É muito interessante, né? A gente que não tá ali, né? Que não adoro. Soraya, obrigada. Um beijo pra você. É verdade que a abdominoplastia com correção de diástase pode dar refluxo gástrico? Olha que pergunta interessante. É muito raro isso, né? A gente tem que levar em consideração que o refluxo seria por um aumento da pressão intraabdominal quando você fecha a diástase. Então, isso só vai acontecer numa paciente que tem uma diástase muito importante e uma gordura intraabdominal é muito importante também, para que ocorra esse aumento da pressão intraabdominal. Então, assim, é bem raro isso acontecer. É considerado raro. Agora, dependendo também de cirurgias, né, doutora, tem cirurgias que, por exemplo, você citou a questão da hérnia. Você pode estar com um profissional também de outra área fazendo em conjunto a cirurgia, né? Sim. Uma correção e, na sequência, a cirurgia plástica. Existem associações com outras especialidades que são corriqueiras, por exemplo, tirar o útero e fazer abdominoplastia, tirar a vesícula e fazer abdominoplastia, corrigir hérnias. Se for uma hérnia umbilical, o próprio cirurgião plástico, a gente faz cirurgia geral antes de fazer cirurgia plástica, né? Uhum. Então, se é uma hérnia não complexa, a gente mesmo faz. Se é uma hérnia mais complexa, a gente chama um colega cirurgião geral, cirurgião gastro, né, para entrar na cirurgia. Mas não é incomum essa associação entre especialidades. Já que, né? Já que né, tô lá. Todo mundo adora isso. Já que tem uma anestesia, vamos juntar tudo. Mas é interessante, né? Então é legal a gente comentar para as pessoas também terem... O importante é a gente estar dentro daquele tempo de segurança, Sim. diminuir risco, estar num ambiente hospitalar seguro, né? E fazer a nossa parte no pós, né? Lá. Exatamente. Quantas coisas a gente tem. E no final o tempo passa rapidinho depois. É em 6 meses que a gente vê o resultado final, é isso, né? A gente fala de resultado final do contorno em 6 meses. Da cicatriz entre 1 ano e 2 anos. Tá aí. Doutora, muito obrigada. Lá no Instagram você encontra o trabalho dela. @doutoraabreviada_Tatiana Moura. @doutoraabreviada_ Tatiana Moura. Encerro dando os parabéns que a doutora está grávida. Beijo. Tô grávida e hoje é aniversário do meu filho mais velho, do Apolo. Que presentão. Gêmeos, Gláucia. Ah lá, Gêmeos. que coisa mais linda. Tudo de bom, viu? Muita Obrigada. saúde pra você, pra sua família. Ah lá, que linda que ela está. Fiquei muito feliz, doutora. Obrigada. Me passou ainda mais, sabe assim? Coragem. Um beijo. Beijo.